Saudações, habitantes do mundo dos 12. Conde, traz pra frente e seu tenente Clean. Das lutas contra o Conde e algum de seus tenentes, essa foi a que eu achei mais difícil, particularmente por causa da mecânica do Clean. Para quem não conhece, aqui vai um breve resumo. Todos os monstros colocam um glifo branco na cela onde estão, no início de seus turnos. Esses glifos duram apenas 2 turnos. A partir do turno 3, você precisa terminar o turno em cima desse glifo. Senão, no próximo turno você entrará no estado pacifista, ou seja, você não consegue causar danos. Esse glifo desaparece se o monstro é derrotado. Então, uma possível dificuldade aqui é conseguir revezar ou realmente de fato conseguir terminar seus turnos em cima dos glifos. Especialmente para mim, que jogo em uma composição mais focada no combate à distância, ter que ficar mantendo monstros por perto por causa do glifo é particularmente desagradável. Como eu tenho muitos personagens, eu decidi deixar um monstro vivo para que eu tivesse pelo menos mais 2 glifos para evitar o estado pacifista. Eu escolhi deixar o Estrígido vivo, porque ele é o monstro mais inofensivo das opções aqui. O Cicloide e o Bububo atrapalham muito o posicionamento, além de terem um comportamento mais agressivo, de vir para cima. O Sinistrofu tem um dano muito alto e ainda rouba muitos PMs, então era fora de cogitação deixá-lo vivo. O Estrígido é um inimigo mais fujão, então ele não fica vindo para cima dos seus personagens e te travando. Além do mais, o dano dele não é tão alto e a mecânica especial dele não interfere em nada na luta se você simplesmente ignorá-lo e não causar danos a ele. Dito isso, ele foi o escolhido para ser o meu gerador de glifos. Eu achei esse mapa do Conde mais Clean muito bom. Ele tem meio que umas passagens estreitas e ele é um mapa bem lateralizado. Isso fez com que o Conde se isolasse na parte inferior do mapa sem que eu tivesse que fazer nada. Isso ocorre porque, de longe, o Conde só ataca linearmente. Então ele fica correndo para um lado e para o outro para poder golpear seus personagens, em vez de vir para cima igual o que o Clean faz. Isso me permitiu focar nos outros inimigos com muito mais calma. A movimentação dos inimigos também foi muito vantajosa para mim. Já no primeiro turno eu consegui derrotar 2 monstros inimigos comuns. Isso me dava uma vantagem numérica gigantesca já no início da luta. No final do turno 2 só restavam os inimigos que eu queria. Estrígido, meu gerador particular de glifos, Clean, meu próximo alvo, e Conde, que estava se anulando da luta sem ter que eu fazer nada, lá embaixo do mapa. Para remover a invulnerabilidade do Clean, você precisa empurrar algum aliado nele, ou seja, causar danos de empurrão nele. Mas o alvo do empurrão precisa ser o aliado. Felizmente, a parte do mapa onde eu estava era bem apertada, então era muito fácil remover sua invulnerabilidade. A única questão que eu precisava me atentar era conseguir terminar os turnos dos personagens em cima dos glifos brancos, senão eu entraria no estado pacifista no próximo turno. Felizmente, tirando a Sadida, todos os meus personagens têm boa capacidade de movimentação e manipulação de posição no mapa. Já no turno 3 eu consegui remover a invulnerabilidade do Clean, e o turno 3 é o mais cedo possível que você pode fazer isso. Não é possível remover sua invulnerabilidade antes do turno 3. Então, a luta estava completamente no timing certo. Eu estava fazendo tudo o que eu tinha que fazer o mais cedo possível. No final do turno 3, o Estrígido acabou bloqueando minha Sadida e ficando numa posição que defendia o Clean. Isso foi bem ruim para mim porque eu acabei terminando com 2 personagens fora do glifo, ou seja, eles entrariam no estado pacifista no próximo turno. Já são 2 bonecos a menos para derrotar o Clean neste turno. A Sadida estava com um nível perigoso de vida. A classe Eneripsa está muito forte nessa versão do jogo, ela consegue causar bons danos enquanto cura muito. Deu para garantir mais um turno de vida para ela. Porém, infelizmente, a Sadida não resistiu aos ferimentos e teve que se retirar da batalha. Nesse momento, eu certamente estava começando a ficar preocupado. Ainda mais porque eu estava com 2 personagens no estado pacifista para esse turno. E o Clean tinha muita vida restante. Mas a tempestade sempre vem antes do arco-íris, não é mesmo? No próximo turno já foi possível derrotar o Clean, restando apenas meu bom e velho arqui-inimigo, o Conde traz para frente. Mas nós já somos conhecidos de longa data. Ele não mais me causa o mesmo medo do que na primeira vez que nos encontramos. A essa altura eu já estava bastante confiante de que a vitória seria minha, era apenas necessário dar uma ajuda para que ele viesse para o nosso lado do campo de batalha, uma vez que ele parecia realmente entretido no canto de baixo do mapa. Uma má notícia da derrota do Clean era que eu agora não tinha mais o glifo dele para usar, eu tinha apenas o glifo do Estrígido, e às vezes ele foge para longe demais, o que pode atrapalhar a geração do próximo glifo.
Eu tinha que manusear a posição dele para que ele não fugisse para muito longe. Felizmente, eu sei muito bem como usar a mecânica do próprio Conde de trás para frente para trazê-lo mais perto. E aqui vai uma pequena informação para vocês. Quando vocês golpeiam o Conde em turnos pares, ele é teletransportado simetricamente em relação ao atacante. Porém, se você golpeá-lo em turnos ímpares, quem é teletransportado é o atacante. Então, nos turnos ímpares, o atacante é teletransportado simetricamente em relação ao Conde. Isso me permitiu, no turno 6, trazer o Conde para bem próximo de mim. Era hora de encará-lo cara a cara. Infelizmente, no turno 6, eu poderia ter começado a derrotá-lo, mas acabei decidindo esperar. No turno 8, ele conheceria nosso verdadeiro poder. As coisas caminharam muito bem, o próprio posicionamento do Conde já facilitou a remoção de sua invulnerabilidade, e logo no seu primeiro turno vulnerável, ele já perdeu metade da sua vida. Eu só precisaria de mais um turno bom para garantir a vitória. Tudo ocorreu muito bem e no turno do último personagem conseguimos derrotá-lo no turno 10. A vitória já era nossa. Não existia nenhuma chance no universo que o Estrígido sozinho ia conseguir solar o restante do meu time. Uma observação, galera, esse vídeo não é um tutorial da mecânica do Conde. Eu vou até explicar aqui alguns detalhes, mas eu quero reservar um dia no futuro para pegar e tentar fazer o melhor tutorial de Conde já visto nesse planeta. Mas esse dia não é hoje. Hoje eu estou aqui apenas para resenhar e compartilhar esse sucesso que eu fiz, e comentar as decisões, estratégias, falhas, etc. Mas enfim, essa é a grande e temida mecânica do Conde de trás para frente. No início do turno de cada personagem, uma rotação vai ser dada a esse personagem no chat de batalha. Essa rotação define para qual lado, horário ou anti-horário, e por quantos graus seu feitiço será rotacionado, 90 graus, 180 graus ou 270 graus. Porém, eu não sei o quanto vocês são versados em trigonometria, mas esse ângulo às vezes é informado em graus e outras vezes em radianos. Então, além da rotação que você já tem que calcular, você tem que saber calcular a rotação em si. É por isso que muita gente tem dificuldade nesse calabouço. E essa é uma informação crucial para a luta. Porém, há esperança para os odiadores de matemática. Não se preocupem. Essa rotação é baseada na sua porcentagem de vida. Então, você pode simplesmente decorar, se eu estiver entre x e y% de vida, o golpe sempre vai rotacionar da forma Z. Existe uma tabela aí em algum lugar, quem quiser me pede lá no Discord. Eu vou deixar o resto da luta rolando aí, espero que vocês tenham curtido ou aprendido algo.
Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!